Então, eu estou aqui hoje, apropriei-me do microfone da escola Frei Policarpo, estou feliz por isso, é que tem microfone, e aí eu não fico, detonando e rasgando a voz. Eu estou aqui com o 6º e 7º ano, dá uma giradinha aí, Maria. 6º e 7º estão vivos? Voltando, quem sabe mais à frente poderemos fazer aqui, porque aqui tem palco, tem tudo, luzes, uma manhã cultural convidando uma outra escola para se fazer presente. A gente faz um teatro bem legal, algo bem especial, mas essa é uma ideia muito bacana para depois. Hoje eu uni o 7º ano e o 6º ano para nós falarmos de um assunto bastante pertinente e polêmico na história, que foi o quê? O se apropriar de uma fé para, infelizmente, enriquecer. Gente, o professor respeita muito a Igreja Católica, até porque nós temos aqui vários cristãos católicos. Mas durante muito tempo, infelizmente, não só a Igreja Católica, mas também a igreja que viria surgir, que é a Igreja Protestante, fez coisas que não foram legais. Hoje, nós estamos aqui para... peguem o assunto, tá? É muito importante. A Igreja Católica, durante muito tempo, durante a Idade Média, que vai do século V ao século XV, mas vamos pegar a baixa Idade Média, que vai do século XI, XII, XIII, XIV ali, a Igreja Católica começou a perceber, que muita gente começou a questionar aquilo que eles praticavam. E essas práticas da Igreja Católica, eles diziam que não poderia ser de forma alguma contestada. A Igreja Católica se intitulava Deus na Terra. E quem ousasse ir contra a Igreja Católica, iria contra Deus. Aí vocês vão imaginar, professor, mas ninguém ia? Sim, gente, muita gente ia. A Igreja Católica, infelizmente, nesse período, começou a se aproveitar da fé, da ingenuidade e da falta de conhecimento das pessoas mais simples e humildes. A gente pode chamar de camponês, de plebeu, ou como vocês acham. Nós, o povo, o mais triste do ser humano, não só a Igreja Católica, é quando alguém começa a ganhar, conquistar, pegar dinheiro, usando a fragilidade da fé. Porque às vezes a única coisa que nos resta, a gente perde tudo, galera. Você sabe como é que é? Perde dinheiro, perde casa, mas a fé permanece convicta, solidificada ainda. Imagine alguém se aproveitando da fé alheia, tá? Isso acontece hoje? Acontece, mas calma. A Igreja Católica, como o povo, a grande maioria não sabia ler, nem escrever, e a Bíblia, Vamos pegar aí na Alemanha, que vai começar depois, a Alemanha vai começar com Martinho Lutero a protestar contra os abusos da Igreja Católica, essa coisa toda. Enfim, imagine os alemães, onde vai começar essa luta contra a Igreja Católica, eles sabem falar o quê? Mal e mal alemão. Gente, a escola, cursinho, as escolas medievais, elas serão feitas para quem? Para os nobres, ricos. E isso era uma forma também de manipular ainda mais o povo. Como, professor? A Bíblia está em latim, que é uma língua antiquíssima romana. O 7º ano já aprendeu isso no 6º ano passado. O 6º ano vai aprender comigo depois da Grécia, que nós estamos estudando em Roma. É uma língua romana, o latim. E a Bíblia está no latim. O pessoal não entendia nada. Nada. Tá? Aí os poucos humildes, pobres, que em decorrência de alguma situação aprenderam a ler, não sabiam interpretar a Bíblia. Vocês vão falar, professor, mas a grande maioria da Igreja Católica eram... A grande maioria da Idade Média, eles eram católicos. Então como é que acontecia? Os cultos eram domingo, geralmente. Então enchia as igrejas católicas. Aí o sermão, que era baseado na Bíblia, que estava em latim, e o padre também falava em latim. Então imagina a galera toda humilde, que falava em alemão, ou podia ser francês, na França, em qualquer outro país. O que acontecia? Eles iam no culto no domingo, o padre falava em latim, não entendiam nada, porque não compreendiam a língua, muitas vezes nem deles direito. Entravam no culto não sabendo nada, saíam sabendo menos ainda. Aí ao sair também dos cultos, já começava a cobrança. O que? Din-din, money, cash. Como é que era, gente? Eu falo brincando isso, mas isso é muito triste. Isso é para nós, a história ela serve, é aquela velha história clichêzinha,
A história serve para a gente lembrar de algo que já aconteceu, né? Às vezes ruim, para que não se repita. Cuidado, tá? Sejam mais críticos, né? Mas entendam, a Igreja Católica hoje mudou a conduta, mudou a postura, né? Isso já passou, ainda bem. Escutem, a Igreja Católica fazia venda do perdão dos pecados para que as pessoas fossem perdoadas diante da luz. No catolicismo, naquela época, tinha que pagar. Então muitas vezes as pessoas ficavam, olha, eu errei. E nós como seres humanos a gente falha. Você pode ser evangélico, católico, ateu, não importa, gente. Você não está falando de religião aqui. Eu respeito tudo e a todos, até porque estamos num país laico, livre, né? Onde as pessoas são livres, que bom. Mas na Idade Média, não ser um católico era uma afronta. Era quase que a pessoa não é um cidadão. A pessoa não era respeitada como tal. Então muitas vezes as pessoas até fingiam se converter ao catolicismo para serem benquistas, serem mais bem tratadas e não serem rejeitadas como a escória da sociedade. Então, o que acontecia? Aí o Igor chegou lá pro padre: padre, eu fiz isso, eu fofoquei, eu pequei, eu fiz aquilo. Ah, é, mano? Manda tantas moedas aí, tem que pagar. Poxa, e ele é um camponês, imagina o Igor. Mas eu sou pobre, o dinheiro que eu tenho é para comprar alimento para os meus filhos, para a minha esposa. Eu sofro, eu estou lá no feudo, tenho uma terra emprestada. Ah, é? Aí existe a chantagem, que o senhor falou, mental. Você prefere ficar em débito, Igor, com Deus? Ou pagar e ter um lugar garantido já diante do céu? Poxa, e o que eu vou dar para os meus filhos? Dá capim. Sério, vocês riem porque o jeito que eu falo é engraçado, né? Mas é muito triste, gente. E aí a pessoa se desesperava e fazia o quê? Pagava. Outra coisa, a expectativa de vida na Idade Média era muito pequena. As pessoas, por uma simples gripe, uma infecção, morriam. Porque a Igreja Católica também não permitia o que acontecesse. Isso, a Igreja Católica não permitia que houvesse uma busca pela ciência, pela razão, né, para fazer antibióticos. Não! Quem tivesse doente teria que ir até a igreja para fazer a oração e tirar a enfermidade. Só que assim, gente, nós sabemos, entendemos e compreendemos como seres humanos que a medicina, ela é ótima, né? Viu? Por que eu vou ficar sofrendo com uma dor de cabeça se eu posso ir comprar um paracetamol e aliviá-la? Não tem porquê. Mas a Igreja Católica falava: quem está doente tem que ir atrás da gente. Nós vamos tirar a enfermidade. E aí, professor, quem ousasse fazer um chá ou tomar algum medicamento contra a vontade da igreja ia ser taxado como isso, muitas vezes como uma bruxa, fez uma poção mágica. Isso ia render muitas vezes o quê? A fogueira, a Inquisição. Aí entramos no que o professor quer. Naquele vídeo lá. Gente, a Igreja Católica usou esse termo aqui, Presta atenção. Santa Inquisição. Gente, mas o professor falou que Inquisição é tortura, ou mental, ou no corpo, física, que dói. Por que santa? Santa é algo separado, é algo bonito, genuíno, né? A Igreja Católica falava o seguinte, para que ninguém fugisse da tortura: quanto mais você sofrer, quanto mais você chorar de dor, quanto mais durar o suplício. O que é suplício? Uma tortura longa, Natasha. Sabe, não é uma tortura rápida e acabou, pronto. Uma tortura longa, tá? Então o que acontecia? Vou usar o exemplo daquele lá, Vamos pegar outro exemplo. Eu vou um instrumento bem terrível. A cadeira inquisitória, cheia de pregos nas costas, ao sentar, o bumbum ali, né? E aí o que acontecia? Maria, filma mais um pouquinho. Imagine uma cadeira cheia de espinhos. Uma cadeira cheia de espinhos. Aqui na parte onde ia ficar minhas costas. Aqui onde eu ia sentar com os meus glúteos. Glúteos é a parte bonita de bunda, tá? E aqui eu ficaria com meus braços. Gente, imagine isso aqui cheio de pregos. Ou cheio de espinhos de madeira. Você não ia sentar assim, ai que legal. Não, né? O que acontece com o ser humano? A gente resiste. O nosso corpo ele tem resistência durante um tempo.
Então olha a maldade, gente. Ah é? Você fez isso, você roubou. Ah, você contestou a igreja? Você foi me dizer que a igreja não precisava cobrar pelo perdão dos pecados? Quem fosse questionar estaria certo, mas para eles ia ser considerado como herege. Herege era um mentiroso. Era mentiroso aquele que contestasse isso? Claro que não. Mas para a igreja calar a boca das pessoas e servir de exemplo, para que ninguém fosse contra eles, é importante, seria importante. Por que vocês acham que a Inquisição e a tortura não era escondidinho? Gente, era em público. Para quê? Para servir de exemplo. Porque se um está pensando em questionar a igreja, talvez já tenha 10 colegas que pensam da mesma forma e querem questionar. Mas vai servir de exemplo. Então aquele que ele vai ficar ali, vai doer. E os espinhos, gente, olha só, eles eram meticulosamente feitos de uma forma estratégica. Para quê, professor? Para rasgar a tua carne, mas para não chegar aos órgãos vitais. Porque se chegassem aos órgãos vitais, as pessoas morreriam mais rápido. E o objetivo era suplício. O que é isso? Demorar. Se esvaiu dor. Você não está falando isso para vocês ficarem chocados, estou falando que isso é verdade. Gente, e pasmem vocês, 6º e 7º ano de My Heart, meu coração. Muita coisa não mudou. Claro que a igreja católica não pratica mais isso, amém? Que bom, né? Mas tem muita gente que, se puder fazer isso com o próximo, faz. Cuidado. O ser humano é capaz de muita coisa. Cresçam e sejam excelentes profissionais, 6º e 7º ano. Estudem muito, sejam um orgulho para vocês mesmos primariamente. E depois para os professores de vocês, para a família de vocês, mas não esqueçam. Seja primeiro um excelente ser humano, com amor no coração e respeito. Aí essas pessoas sentavam ali, aos poucos, gente, tu pode tentar resistir. É como aquela prancha, né, que tu faz exercício. Tu consegue o tempo. Depois o teu corpo fica tremendo e tu tem que parar. Imagina a galera aqui, tentando. Chega uma hora, tu não vai conseguir. Tu vai sucumbir. A dor é tão grande no nervo que tu está aguentando ali, que tu vai sucumbir. Aí esses ferros, ou esses espinhos de carne, enfim, né, de material, de metal, enfim, eles penetravam a carne, não rasgavam os órgãos vitais, e a pessoa ia chorando. Por quê? Agora é a explicação da Santa Inquisição. Quanto mais você sofrer, quanto mais você chorar, quanto mais sangue sair, mais purificado e limpinho você será dos seus pecados, vai chegar ao céu com o lugar garantido. Gente, alguns vamos falar assim, isso aqui é gente burra, né? Gente, não é gente burra. É gente que não tinha conhecimento, isso aí, Grilo. É gente que não tinha conhecimento. É gente que não estava condicionada. E nem podia, né, questionar, porque senão ia sofrer os danos e a consequência do questionamento. Então, amanhã, depois de explicar essas coisinhas tão simples para vocês, mas pesadas, eu sei que é doloroso. O senhor vai colocar aquele vídeo, alguns instrumentos de tortura não podem ser passados, alguns muito pesados, né? O senhor vai explicar ponto a ponto para que serviam, tá? E a gente vai fazer um joguinho bem legal que o senhor trouxe, eu montei, tipo Ludo, tá? Não para competir, é uma competição saudável. E eu adorei esse ambiente aqui, para a gente fazer um teatro bonito, tá? Fazer uma coisa bacana. E a gente talvez até convidar uma outra escola para nos visitar. Um grupinho, um 6º ano, 7º, né, de outra escola. E a gente fazer um teatro bonito, fazer uma apresentação legal, tá? Acho que vai ser muito especial, tá bom?